E hoje estou aqui para uma mensagem especial para aquelas pessoas por quem nós oramos. Eu creio que quando nós oramos, coisas boas acontecem. Quando nós oramos, Deus age em nosso favor e em favor das pessoas que nós oramos. Quando nós oramos, pode ser que milagres assim grandiosos, sobrenaturais, não aconteçam. Todavia, é inegável que nós sentimos o alívio, a paz, a segurança de confiarmos em Deus Todo-Poderoso. Eu quero partilhar com os irmãos nessa noite a história de Moisés, registrada no livro de Hebreus, capítulo 11. Abra sua Bíblia comigo. Hebreus, capítulo 11, conta a história de diversos personagens do Antigo Testamento, de homens e mulheres que viveram pela fé. E do verso 23 até o verso 29, nós encontramos a história de Moisés. Meus amigos, a frase mais repetida nesse capítulo de Hebreus é pela fé. O capítulo já começa descrevendo o que é fé. Fé é a certeza, fé é a convicção de coisas que se esperam, convicção ou certeza também de fatos que se não veem. Ou seja, no primeiro verso, o apóstolo Paulo já declara que a fé é uma visão diferente das coisas. Enquanto a maioria dos seres humanos hoje, eles veem aquilo que é visível, aquilo que talvez seja tocável, aquilo que seja material, as pessoas que vivem pela fé, vivem de maneira diferente, porque elas veem aquilo que outros não veem. E essa teoria de fé, no verso 1, é ilustrada por todos os personagens mencionados nesse capítulo 11. E vamos ver como Moisés viveu pela fé. E tirar algumas lições especiais para nós. E nesses dias somos chamados a viver pela fé. Então acompanhe comigo Hebreus 11, 23 a 29. A Bíblia diz assim: pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa, e também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir os prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme como aquele que vê o que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o mar vermelho como que por terra seca, e tentando os egípcios, foram de todo travados. Amigos, a fé que Moisés aprendeu foi a fé que os seus pais primeiramente desenvolveram. Esse texto fala que Moisés tinha no seu sangue a genética da verdadeira fé. E permitam-me relembrar que, povo de Deus, não são os judeus que hoje existem, que podem ser, na verdade, pela genética descendentes de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés. Mas a Bíblia fala que o verdadeiro povo de Deus não são aqueles que são da carne. Os verdadeiros israelitas são aqueles que são da fé. A família de Deus é aquela pessoa que tem em toda a fibra do seu corpo, em todos os neurônios do seu cérebro, tem gravado o nome de Deus. Essa pessoa é filha de Deus. Essa pessoa é da família de Deus. Então, não é porque nasce em um lugar ou em outro. É porque se a pessoa crê, a partir da fé, a partir do batismo, a pessoa se torna filho de Deus. Jesus Cristo disse que aqueles que creem nele, eles nascem não pela vontade do homem, nem pela determinação humana, mas nascem da vontade de Deus e se tornam filhos de Deus. As pessoas que nascem em uma família da fé, por exemplo, se um pai e uma mãe têm uma criança e consagram aquela criança a Deus, acontece na vida daquela criança o que aconteceu na vida de Moisés. Elas já nascem sendo consagradas.
É um privilégio nascer em uma família assim. Mas maior privilégio é participar pela decisão própria de uma entrega pessoal a Deus. Mas eu quero valorizar também os pais cristãos, que ensinam seus filhos no caminho de Deus, porque esse texto permite isso. O verso 23 diz que pela fé, quando Moisés nasceu, os seus pais olharam aquele menino e viram nele uma formosura especial, viram nele algo diferente, viram nele alguém que merecia uma atenção especial, um cuidado especial, uma dedicação maior, como todas as crianças que nascem, porque são crianças que Deus colocou aos cuidados dos pais. Moisés nasceu em uma época difícil, havia um decreto do rei. O decreto do rei exigia a morte de todo homem, mas os verdadeiros pais da família de Deus não são guiados por decretos humanos, são guiados pela vontade do Senhor mostrada na sua palavra. O decreto do rei dizia: todo filho homem deve morrer. E na verdade, se os pais não matassem seus filhos, vinham soldados egípcios e matavam seus filhos, afogados no rio Nilo, ou então mortos à espada. Mas de alguma maneira, o decreto do rei exigia morte dos meninos. Mas amigos, a Bíblia nos diz que nós não estamos debaixo de decretos humanos, nós estamos obedecendo a ordem de Deus. E aqueles pais não deram crédito para uma lei humana, eles pegaram aquela criança e consagraram a Deus. A lei humana dizia: morre. A fé dizia: viva. A lei humana dizia: separa, abandona, larga. A vontade divina dizia: acolhe, cuida, crie. E toda pessoa que enfrenta qualquer decreto humano, qualquer circunstância humana, em nome de Deus, é vitorioso, porque o poder de Deus é superior a homens e a anjos. O poder de Deus é superior a qualquer circunstância. O poder de Deus é maior do que tudo. Moisés foi protegido e guardado porque creu em Deus. Porque seus pais primeiramente creram em Deus. E sabe, irmãos, hoje em dia, há decretos humanos que prejudicam o povo de Deus. O homossexualismo pela Bíblia é abominação. Mas a lei humana diz: é preconceito, tem que deixar, tem que incentivar. E amigos, cada vez mais o povo de Deus vai sofrer. Cada vez mais decretos humanos irão contra o povo de Deus. Cada vez mais a situação de Israel vai ser vivida pela igreja de Deus hoje. Nós estamos diante de uma época que o errado é chamado de certo. O contrário ao que Deus determina é determinado pela legislação humana. Não apenas isso. A pessoa quer ser fiel a Deus, ele preserva-se para o casamento. O que diz a sociedade? Bobinho, não está aproveitando a vida. A sociedade humana, ela é composta por ordens contrárias à vontade de Deus. E o povo de Deus, conforme diz o livro de Hebreus, nesse mesmo capítulo 11, o povo de Deus é perseguido, o povo de Deus é humilhado, o povo de Deus é maltratado, algumas vezes o povo de Deus é preso, outras vezes o povo de Deus é morto, porque a nossa lei é contrária à lei humana, é diferente. O povo de Deus pensa diferente, age diferente, fala diferente, se veste diferente, é diferente. E isso é que marca esse contraste, é que determina a oposição e o ódio do homem para com Deus e das estruturas humanas para as organizações divinas, como a igreja de Deus. Agora, nessa circunstância, e mesmo que o povo de Deus sofra, ele sempre é vitorioso. Ali estava Moisés, condenado pela lei humana, mas a lei divina dizia: viva! E Deus trabalhou a situação de tal forma que o mesmo palácio de Faraó, que decretou a morte dos filhos de Israel, recebeu Moisés como filho da filha de Faraó. E a sua própria mãe recebeu um salário vindo do próprio rei do Egito para cuidar de seu filho, que ela preservou através da fé. Por isso eu digo, amigos, enfrentem qualquer coisa do mundo em nome de Deus, porque a vitória é do povo do Senhor.
Vale a pena permanecer do lado de Deus, porque estamos ao lado do Todo-Poderoso, do Supremo, do Dominador Universal. O homem aparentemente pode triunfar, mas Deus se levanta em favor do seu povo. E até quando aparentemente o povo de Deus perde, ele ganha. Moisés nos ensina algumas lições especiais. Primeiro, enfrente tudo desse mundo em nome de Deus, e você vai vencer com Deus. Deixe das coisas que o mundo impõe sobre você. Por exemplo, o mundo diz assim: é adventista, guarda o sábado, não vai estudar, porque não pode ir à aula no sábado, que no pôr do sol já começa, o vestibular cai no sábado. É adventista, não vai estudar, é adventista, não vai ter um bom trabalho, um bom emprego, porque o sábado é um desafio. Amigos, foram feitas pesquisas entre as denominações, e a igreja adventista é uma das que mais tem renda per capita. Estranho, não é? É a mão de Deus dizendo: o mundo oprime, eu abençoo. O mundo impede, eu abro o caminho. Moisés disse não aos decretos humanos e venceu pela fé, como o povo de Deus hoje vence. Eu venci, porque na minha cidade, pequena cidade de Fama, só tinha uma escola pública e a gente tinha que estudar à noite, porque de dia era trabalhar nos cafezais, nos batatais, nas colheitas de feijão e assim por diante, e de noite estudar, no sábado não ia. E aí, nós vencemos pela fé e dávamos um bom testemunho. Moisés disse: o mundo quer impor o pior e a derrota, não aceite, confie em Deus e vença. Agora Moisés vai no outro extremo também. Moisés agora não estava oprimido e escravizado com o povo de Israel. De repente Moisés está dentro do palácio de Faraó. Moisés seria o próximo Faraó. A história do Egito determina isso, mostra isso. E Moisés seria o próximo Faraó. Alguém já assistiu o programa de Evidências, viu o Dr. Rodrigo Silva falando a esse respeito. Mas, em um momento, os olhos de Moisés se abrem, porque ele era um homem de fé. E Moisés, com os olhos da fé abertos, ele percebe algo diferente. Ele está cercado de ouro, ele está cercado de glória, ele está cercado de honra. Ele é uma pessoa bem-sucedida, ele seria o Faraó. Mas os olhos de Moisés se abrem pela fé. E ele vê que aquele império mundial iria acabar. Ele vê que aquele povo escravizado, o povo de Israel, é o povo de Deus. E aquele povo oprimido e humilhado seria vitorioso. Moisés percebe que se ele for uma pessoa sábia, ele se unirá ao povo de Deus, mesmo que naquele momento seja um povo escravizado. E Moisés toma uma decisão. Ele deixa as glórias do Egito. O texto que nós lemos diz: ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus. Preferiu. Amigos, a pessoa que tem fé, um dia cai nas escamas dos olhos, como cai nas escamas dos olhos do apóstolo Paulo. Um dia a pessoa olha e percebe diferente. Percebe que a riqueza sem Deus é miséria. Percebe que o prazer sem Deus é veneno. Percebe que o luxo sem Deus é lixo. Percebe que o que o mundo busca é nada. Somente quem tem verdadeiramente paz, conforto, satisfação é Deus. E toda pessoa de fé chega um momento que ela é capaz de dizer não a qualquer coisa. Ela é capaz de perder tudo para ganhar Cristo, como o apóstolo Paulo. Era rico, era valorizado, mas ele disse: tudo isso eu considero como, a palavra traduzida em português é como perda. A palavra no grego é, eu considero como estrume, para dizer uma palavra mais conveniente na igreja. Eu considero como estrume todo mundo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de mim, não tendo vaidades ou orgulho, mas tendo simplesmente fé para receber a graça de Deus e viver com Ele. É assim. E a pessoa que tem isso, tem tudo.
Já dizia alguém do passado que aquele que tem Cristo e tem tudo desse mundo, não tem nada mais do que aquele que tem Cristo e não tem nada desse mundo. Porque finalmente tudo é Cristo. Cristo é tudo. E quem tem Cristo é tudo. Mesmo que não tenha quase nada, tem tudo. Porque Cristo é quem dá. Amigos, uma vez eu conheci na cidade de Governador Valadares um senhor já de idade, tinha mais de 60 anos. Eu cheguei ali naquele distrito, pensei que ele era adventista há muito tempo, porque era uma pessoa tão dedicada, consagrada. E ele me contou a história. Eu falei, não, pastor, eu só tenho 3 anos de igreja, sou recém-batizado ainda. E nós começamos a conversar, e ele me contou sua história. Ele me disse que era um fazendeiro, e que era um fazendeiro bem sucedido, tinha muitas coisas, e gostava de briga de galo. E ele ia ali naqueles lugares e fazia suas apostas, e ele, como uma pessoa sem firmeza religiosa, ali também passavam mulheres, e ele também pegava mulheres, e assim ia, e tal, ele vivia essa vida. Seu casamento estava arruinado, mas a sua esposa não o abandonava, e ele consentia em ficar com ela, mesmo tendo outras, porque ele não queria perder, não é? O casamento era por união de bens, não é? União de bens, ele não queria perder, então ficava com ela. E assim foi passando o tempo. Ele disse, uma vez passou ali uma jovem, era uma jovem diferente, mas ela olhou para mim, ele me contou, e falou assim, eu gosto de você, eu passo aqui sempre, e faz tempo que eu gosto de você, eu quero ser sua moça. Ele falou, eu tinha mais de 40 naquela época, e ela tinha menos de 30. Eu falei, você está brincando, vai enganar outra. Mas ela insistiu. E ele disse assim, sabe, pastor, eu aceitei, porque a pessoa sem Deus é assim, isso é uma vantagem, é coisa para contar para os amigos. E aquela jovem, ele dizia assim, eu tinha a impressão que ela me amava mesmo, não queria meu dinheiro, pagava as coisas, porque ela tinha o trabalho dela, tinha a vida dela, e ela não tinha outro homem, era eu. E eu ficava com aquilo, como pode? E ele me contou, e eu comecei a pensar, mas ele está na igreja hoje, o que aconteceu? Ele falou, a minha esposa nessa época veio para a igreja adventista. E ela começou a orar por mim. Colocou as suas amigas para orar por mim. E eu comecei a não ter paz no relacionamento. Não ter. Eu gostava daquela moça, ela era excelente, fazia tudo o que eu queria. Não era eu que dava presente para ela, era ela que dava presente para mim. E o rico era eu, não era ela. Um dia ele falou, nós fomos a um motel. E de repente, quando eu estava no banho, começou a pegar fogo no chuveiro e veio um choque e percorreu o meu corpo. Ele falou, percorreu meu corpo, eu senti aquilo, mas não caí. E de repente, depois daquele choque que eu levei, eu olhei para aquela moça e acabou, não tinha nada, perdeu toda a graça. Em Valadares eles têm muito disso, de mandar para os Estados Unidos. E ele disse assim, eu disse para ela, moça, acabou. Eu sei que nós temos até fidelidade de um para o outro, mas é errado, porque eu sou casado e eu quero voltar para minha esposa. Ela é até um pouco mais velha do que eu, ele disse, mas eu tenho um compromisso com ela de promessa diante de Deus. Eu vou te mandar para os Estados Unidos e você vai ser feliz lá, Deus vai te dar alguém para lá. E lá eles têm aquelas armações, contratou alguém, ela foi para os Estados Unidos. E ele falou, eu vim para a igreja. E ele me falou uma frase, ele disse assim, pastor, tem uma coisa, eu hoje estou na igreja, sou feliz com minha esposa. Sabe por quê?
porque eu encontrei um amor maior do que o amor daquela mulher, o amor de Deus por mim. Amigos, o amor de Deus é maior do que tudo. O amor de Deus é superior a tudo. Quando a pessoa entende isso, as coisas do mundo perdem o brilho, perdem a atração, perdem a satisfação, acaba, não tem nada. Deus é maior do que tudo. Deus satisfaz completamente o ser humano. Só o Senhor Jesus é capaz de fazer isso. Ele deixou tudo. Aquele aparente amor foi deixado, porque o verdadeiro amor tomou conta do coração. Moisés foi assim. Quem era Moisés no palácio do faraó? Moisés era um príncipe, era um futuro faraó, cheio de status. Quem era Moisés fora do Egito? Era um escravo, era um fugitivo. Não tinha títulos, não tinha status, não tinha dinheiro, não tinha ninguém. Mas aquele Moisés sem nada, era um Moisés feliz com Deus. Porque volta a dizer, quem tem Deus, tem tudo. Quem não tem Deus, não tem nada. Mesmo que tenha todas as coisas deste mundo, nada lhe satisfaz. Agora, vou terminar dizendo, não só o que Moisés perdeu por Cristo, porque ele perdeu tanto do Egito, não, mas o que Moisés ganhou com Cristo. Esse texto que nós lemos diz que Moisés atravessou o mar. Esse texto que nós lemos diz que Moisés celebrou a Páscoa. Esse texto que nós lemos diz que Moisés tirou Israel do Egito através do Mar Vermelho. E quando os egípcios tentaram fazer isso, foram tragados de todo. Amigos, permitam-me dizer que quem tem Cristo celebra a verdadeira Páscoa, que é a passagem de Cristo pelo seu coração e o sangue do Cordeiro que redime de todo o pecado. Quem tem Cristo, ele olha e vê que Cristo lhe limpou completamente. A sua consciência não dói, porque os seus pecados estão perdoados pelo sangue de Jesus Cristo. Ele tem alívio, ele tem paz, ele tem contentamento. Quem tem Cristo atravessa os mares, porque Cristo abre o caminho no meio das ondas. Quem tem Cristo sabe que tem ao seu lado não a inteligência humana, não a força humana, mas o poder de Deus, a onipotência do Senhor, a onisciência divina. E ele abre o mar, ele derruba as muralhas, ele faz tudo pelo seu povo. E todo aquele que crê em Deus vai passar. E um dia verá os infiéis sendo tragados de todo. Não sendo tragados pelo mar vermelho, mas a Bíblia diz, tragados pelo lago de fogo e enxofre. Ai de quem ficar. É melhor ir. É melhor ir com Cristo. Moisés venceu. Hoje Moisés não é uma múmia que eles descobriram lá no Egito. Não. Moisés recebeu o galardão. Moisés esteve ao lado de Cristo no Monte da Transfiguração. Moisés espera um dia nos encontrar lá no céu. Moisés, ele é um exemplo para nós. Uma vez, nos tempos passados, onde seguir a Cristo significava prisão, açoite, morte, eu quero dizer, esse tempo vai voltar e está cada vez mais perto. Mas dois jovens, dois amigos, tementes a Deus, conversavam. Eram muito amigos. E um deles foi condenado à fogueira. A data foi marcada. Ele estava na prisão, seu amigo ia visitá-lo. A data foi marcada para o seu martírio. E eles tiveram a última conversa. Ellen White conta essa história e disse que ela ouviu o pastor John Andrews pregando essa história que eu estou contando. Então, aquele jovem livre perguntou para o jovem preso: você está firme? Você está seguro? Você está confiante em Deus? Ou você está com medo? Você vai permanecer fiel? Ou você vai negar a sua fé para ser livre do fogo? E aquele jovem preso, condenado, disse: não, eu tenho tremenda paz no meu coração. Eu sei que o meu Redentor vive. E eu sei que Ele, como foi com Davi no vale da sombra e da morte, Ele vai comigo. Como Ele foi com os 3 hebreus na fornalha ardente, Ele vai comigo. E eu vou dizer, como disseram aqueles 3, se Ele quiser me livrar do fogo, Ele me livrará. Mas se Ele não me livrar, jamais eu o negarei, porque dor maior Cristo padeceu por mim. Então,
aquele jovem livre disse para o que seria queimado: amigo, irmão, me dê um sinal. Se você sentir essa mesma paz quando as labaredas de fogo estiverem consumindo o seu corpo, me dê um sinal. Uma evidência de que você tem paz com Deus, mesmo sofrendo a morte. E ele disse: tudo bem, vou te dar um sinal. Foi levado ao local, os sacerdotes o interrogaram mais uma vez, pediram que ele renegasse o sábado, ele não negou. Então, o fogo foi retirado. As pessoas ali gritavam, xingavam, e ele permanecia calmo, olhando para as pessoas, pedindo que Deus os perdoasse, e olhando para o céu, e orando ao Senhor. O seu amigo estava ali, sofrendo, estava ali ansioso pelo sinal. As labaredas foram queimando aquele corpo, que começou então a ficar vermelho, e depois começou a ficar negro como carvão. Já não havia mais pelo sobre o corpo, alguns membros do corpo já começaram a se deteriorar, e aquele jovem assistindo pensava: será como ele está? Será que já perdeu os sentidos? Será que sofre demais e nesses últimos momentos negou sua fé? Será que ele não vai me dar nenhum sinal? Será que se ele não me dá sinal é porque ele está sofrendo demais e está abandonando a Deus? Quando já praticamente ele era cinza, carvão, apenas ali, algo ali em cima, tomado pelas labaredas de fogo, o seu amigo percebe que ele ergue os dois braços para os céus. E quando ele ergue os dois braços para os céus, o seu amigo é inundado de uma convicção muito grande de que aquele que está com Cristo no sofrimento, ele tem a certeza da unção divina e da salvação em Cristo Jesus. E nem o homem, nem os anjos maus, nem o próprio Lúcifer, muito menos o fogo, pode tirar a paz daqueles que amam com Deus. Amigos, como está a nossa fé? Como está a nossa convicção? Nós passamos esses 40 dias orando. Nós não sabemos o que vai acontecer, mas eu sei de uma coisa: a palavra de Deus é viva e eficaz. E se nós colocarmos a nossa confiança na palavra de Deus e tivermos fé verdadeira no Deus Todo-Poderoso, nós teremos alegria, paz, segurança e vitória. E mesmo as maiores perdas serão as maiores vitórias. E mesmo quando tudo aparentemente der errado, nós vamos ter a convicção de que o Senhor está conosco e Ele será vitorioso por nós. Eu quero fazer um apelo nesse momento, especialmente para aquelas pessoas que hoje estão aqui e estão nos visitando. Deus tem interesse em você. Deus tem interesse em sua salvação. Deus tem interesse em restaurar a sua família. Deus tem interesse em te dar verdadeira paz. Deus tem interesse em te limpar completamente, em perdoar todos os pecados e te dar a convicção da salvação. Deus quer que você seja capaz de olhar o invisível como Moisés olhava. Deus quer que você seja capaz de se apegar em suas mãos e ser vitorioso. Deus quer que você seja capaz de se colocar acima das acusações humanas, acima dos ataques dos inimigos.